Nesse diário da imediata, vem entender por que parar no seco foi a única maneira que a gente encontrou de fugir do caos do sul da Inglaterra. Vamos desvendar o Solent, a região náutica mais cara e movimentada do Reino Unido, e desvendar por que o fenômeno de marés único desse lugar o tornou tão importante. Esse é o Kanaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chic 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos, e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. Depois de comprarmos o barco na Holanda, atravessar o Canal da Mancha até Lowestoft e descer pela costa leste, seguimos agora no sul do Reino Unido em busca de uma ancoragem perfeita. O Solent é o estreito de aproximadamente 17 milhas náuticas que separa a Isle of Wight do continente principal. Mas antes de chegar de fato no Solent, nós passamos alguns dias em Chichester Harbour, um estuário natural vizinho. Chichester Harbour foi um choque pra gente. Eram as últimas semanas de verão na Inglaterra e é muito interessante ver o quanto as pessoas que moram em países com poucos dias de sol por ano valorizam essa época. Chichester é muito bonito, com seus diversos canais que se conectam. E no verão, os ancoradouros viram um estacionamento flutuante. Centenas de barcos, competições de vela ligeira, festas, gente praticando o esporte de água para todo lado. É muito bonito de se ver. Mas era uma quantidade surreal de pequenos veleiros que, embora fosse uma novidade divertida de se ter no seu quintal, não era exatamente o que a gente estava procurando em termos de ancoragem. Se a navegação no sul da Inglaterra tivesse uma capital social, com certeza seria aqui. Mas ao deixar a barra de Chichester e apontar a proa para oeste, a brincadeira acaba. De repente, aquele playground se transforma em coisa séria. Fizemos um pequeno trecho à vela no começo, mas logo a gente já teve que ligar os motores, porque o vento estava vindo de popa e é uma área muito movimentada para usar vela balão. Logo na entrada do estreito, a gente dá de cara com os Palmerton Forts, que são uns fortes de concreto e ferro, construídos na era vitoriana para defender Portsmouth de uma invasão francesa que nunca aconteceu. Por esse fato, eles são chamados também de Palmerton's Follies, que seria as loucuras de Palmerston, o primeiro-ministro da época. Hoje, essas construções são hotéis de luxo e residências privadas. Velejar aqui é muito diferente, porque acontece um fenômeno único, chamado de a maré dupla do Solent, que é o seguinte: a corrente sobe vinda de um lado e atinge a ilha de Wight, que age como um tampão no Canal da Mancha. Então a água entra pelo estreito e atinge o outro lado, enquanto o resto da corrente continua correndo por fora da ilha. Quando a água interna começaria a baixar, a maré vinda do outro lado chega e mantém o nível alto. Então isso cria uma maré alta dupla, que dá aos marinheiros muito mais tempo para manobrar e entrar nos portos. E é por causa dessa maré que o porto de Southampton permite que navios gigantescos tenham acesso facilitado, tornando-se o principal porto comercial no sul da Inglaterra. E como o estreito é o único acesso para esses portos, você, velejando por ali, divide o caminho com os maiores navios do mundo, como porta-container de 400 metros e transatlânticos que parecem cidades gigantescas flutuantes. Ver um desses monstros enormes fazendo a curva no canal do seu lado é hipnotizante e assustador. A regra aqui é clara: o canal é deles, você fica no cantinho, não tem negociação, sai da frente ou vira estatística.
Mas o estreito é todo muito bem balizado, existem muitas marinas e poitas em rios, mas geralmente são todos pagos. Na costa da ilha em si, são poucas as opções de ancoragem. Nós buscávamos uma ancoragem que fosse gratuita, sem muitos vizinhos e mais conectada com a natureza mais selvagem. E por isso a gente escolheu Thorns Bay, que é uma baía relativamente exposta, mas ela é protegida para vento de leste a sul. Vivemos ali lindos pôres do sol. Fizemos algumas manutenções no barco. E aprimorando o nosso trabalho em equipe. Porque se uma família consegue se entender o suficiente para sobreviver em um veleiro viajando pelo mundo, todo outro tipo de situação flui com muito mais facilidade. Os finais de semana aqui eram particularmente bem movimentados, com muitas lanchas e pescadores fazendo ondas para balançar bastante o nosso barco, mas de noite geralmente a calmaria voltava e a gente conseguia dormir relativamente bem. Descobrimos ali um segredo geológico muito legal. A ilha de Wight é considerada a capital dos dinossauros da Europa. É um dos lugares mais ricos em fósseis do período Cretáceo. Dizem que caminhando na praia na maré baixa é possível encontrar restos fossilizados de criaturas de milhões de anos. É uma linda ancoragem, apesar das chaminés industriais soltando fogo noite adentro no horizonte lá do outro lado do estreito. Tem vista para uma parte menos urbana e mais silenciosa da ilha, mas ao mesmo tempo é muito perto das marinas de Cowes, que permitiam uma estada curta com preços razoáveis para a gente poder fazer compras e abastecer o barco. Toda a infraestrutura da Cowes Yacht Haven é muito boa. A gente podia reabastecer o barco, lavar roupas, tomar banho no período de 4 horas. O único problema é que o Kanaloa, por causa da sua largura, só cabia nos piers externos da marina, ali no Rio Medina. Certo dia as ondulações eram tão enormes das embarcações que foi muito difícil criar coragem de deixar o barco sozinho ali. O Solent é de fato uma das rodovias marítimas mais movimentadas da Europa. Existem muitas balsas que ligam as duas ilhas. Uma dessas linhas, inclusive, é a Red Jet. Tem uma frota de catamarãs de passageiro que fazem o trajeto a 38 nós, que é mais ou menos 70 km por hora na água. E o legal é que eles não usam hélices, eles funcionam com hidrojatos, como um jet ski gigantesco. Cowes é a meca da vela mundial. Foi aqui que em 1851 a escuna América humilhou a frota britânica inteira e deu origem a America's Cup, que é o troféu mais antigo do esporte internacional. E é aqui também que acontece a Cowes Week, a regata mais tradicional do planeta. A leste de Cowes tem uma outra ancoragem famosa, a Osborne Bay, que dá vista para Osborne House, que é a casa de veraneio da Rainha Vitória, mas essa ancoragem era muito exposta para os ventos que a gente ia enfrentar nesse período. Onde finalmente encontramos um santuário de paz foi em Newtown Creek, um pouco mais a oeste. Newtown é
o oposto absoluto do caos do canal principal. É um antigo porto medieval que foi assoreado e hoje é uma reserva natural silenciosa. A entrada é bem escondidinha e exige uma certa perícia entre os bancos de lama para entrar, mas lá dentro os navios gigantes e os jatos de 38 nós são apenas memória distante. Por Kanaloa, que pode pousar na lama, Newtown oferece o acesso a uma natureza mais preservada. Chegamos nesse local exatamente no último final de semana de calor do verão. E as poitas estavam todas lotadas, era literalmente uma fila dupla de barcos. E foi um espetáculo à parte a nossa aparição ali passando no meio do corredor. Todo mundo olhando curioso para saber onde que a gente ia com aquele barco enorme. Mas aqueles foram os últimos dias em que a gente viu mais de, 4 barcos no lugar. Depois daquela semana, o frio começou a chegar de vez. Foi realmente o lugar mais protegido em que a gente esteve com o nosso barco no Reino Unido. Era perfeito para observar pássaros, fazer trabalhos no barco, relaxar, trabalhar. O rio baixava muito na maré baixa, mas a gente só chegou a secar de fato o barco uma vez, que foi durante o pico da lua cheia. Foi muito divertida essa experiência de ficar 100% parado dentro do barco e poder pular em terra de cima do barco, apesar que a gente afundou quase até o joelho na lama. Imagina só a dificuldade que era para tirar a âncora numa lama dessa. Aproveitamos para refazer algumas amarrações do nosso leme. Também colocamos em prática o uso da âncora de backup para manter o barco estático nas viradas de maré, o que foi revolucionário da nossa vida a bordo, porque traz muito mais conforto, porque você fica parado, não fica rodando conforme a maré vai virando, né? A ideia era a gente ficar ali até a próxima oportunidade de cruzar o Canal da Mancha no meio dessas janelas de tempo doidas. Nono, que vem? Mas enquanto o tempo não firmava, a gente foi até Southampton, no rio Rainbow, para receber alguns amigos e familiares e fazer uma saidinha descompromissada nas marés mais desencontradas que a gente já pegou até agora. Era maré dupla do Solent, com corrente do rio, ondulação dos cargueiros. Foi um passeio nada sossegado. Mas foi tudo bem, a gente terminou o dia em Cowes e aproveitamos para reabastecer, porque parecia que no dia seguinte a gente ia ter uma brecha de tempo perfeita. Mas eu não estava me sentindo bem e não estava segura com a previsão de tempo em geral, então a gente optou por voltar para Newtown e esperar mais um pouquinho, o que acabou se estendendo bastante. Quem nunca teve essa experiência de viver tão intrinsecamente conectado com a natureza que você tem que esperar que ela permita a sua passagem, não faz ideia do que é viver no mar. Essa ancoragem em um rio que quase secava 2 vezes por dia foi muito mágica. Eram peixes passando por nós diariamente, assim, bem colados no barco, comendo as alguinhas que começavam a crescer no nosso casco. Tinham muitas aves que estavam em época de acasalamento, faziam danças maravilhosas. E a gente tinha a visita regular de uma família de cisnes, que era uma alegria completa para nossa filha.
Mas as aves migratórias passavam todos os dias, nos lembrando que o verão estava chegando no fim. E os dias iam ficando cada vez mais curtos, mais nebulosos, mais frios e a janela de tempo cada vez mais raras. Ficamos lá uns 20 dias até que a gente percebeu que não dava para ficar esperando muito a janela perfeita. A gente tinha que ir na que desce mesmo. Porque se a gente não fosse, a alternativa seria ficar lá no Reino Unido durante o inverno todo, e era uma ideia que não me agradava nem um pouco. Pelo menos essa travessia da volta seria mais curta do que a que a gente fez na vinda, que foram 110 milhas náuticas, agora seriam 65. Então, um belo dia, depois de 3 dias de tempo muito ruim, com ventos de 40 nós na ancoragem, a gente viu que seria possível a gente velejar no rabo desse ciclone até a França, antes que uma nova onda de baixa pressão chegasse. Dizem que o mais difícil da navegação não é o mar, mas sim tomar a decisão de sair do porto. Sair da segurança desse bercinho de lama, onde os cisnes nos davam bom dia, para encarar o Canal da Mancha no outono, exigiu muita coragem e muita conversa. Mas não existia a janela perfeita mais, existia somente a janela possível, e foi nela que miramos. Subimos as âncoras no dia anterior, no meio de uma grande neblina, para nos posicionarmos no ponto mais a oeste possível do Solent para sair para a travessia. E a gente estava com aquele frio na barriga de quem sabe que tem uma grande aventura pela frente. Dessa vez, o destino é Cherbourg, na França. Se a gente aguentou a rabeira do ciclone, te conto no próximo Diário da Imediata.